Então, agora nós vamos ver o título 3, que trata dos usuários e dependentes, especificamente no que se refere ao crime previsto no artigo 28. Vamos dar uma lida no que dispõe o artigo 28 da Lei 11.343. Então, dispõe o artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviços à comunidade. 3. Medida socioeducativa de comparecimento a programa ou curso educativo. São as penas previstas para o porte de entorpecentes. Primeira dúvida que surgiu logo quando houve a entrada em vigor da lei foi a seguinte questão: houve a descriminalização do porte de entorpecentes? O porte de entorpecentes deixou de ser crime? O primeiro posicionamento foi dado pelo professor Luiz Flávio Gomes, junto com o professor Rogério Sanches Cunha, salvo engano. E eles diziam o seguinte: sim, a Lei 11.343 descriminalizou o porte de entorpecentes. Por quê? Qual era o fundamento destes doutrinadores? Eles diziam o seguinte: a lei de introdução ao Código Penal, que é o Decreto-Lei 3.914/41, Decreto-Lei 3914/41, dispõe no seu artigo 1º: considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou detenção. Então eles diziam o seguinte: ora, como o conceito de crime é um conceito legal, segundo eles, dado pela Lei de Disposição ao Código Penal no seu artigo 1º, entendendo-se como crime aquela cuja lei comina uma pena de reclusão ou detenção, e levando-se em consideração que o artigo 28 não traz as penas de reclusão e detenção, logo, o artigo 28 não trata mais do crime de porte de entorpecentes. Entenderam? Agora, este entendimento, data máxima vênia, é absolutamente perigoso. Por que ele é perigoso? Vejam a seguinte situação. O preso está recolhido num sistema penitenciário. Existe a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, que regulamenta a execução penal. Ele possui, o preso, quando ele entra no sistema penitenciário, ele recebe um conceito de comportamento, que é o conceito bom. Então ele tem bom comportamento carcerário. Ele começa com esse comportamento bom. Se ele cometer alguma falta, e as faltas podem ser leve, média ou grave, ele vai diminuindo o seu conceito de comportamento carcerário. Se ele cometer uma falta grave, por exemplo, ele regride automaticamente para o conceito ruim. E a partir daí, ele perde vários benefícios que a Lei de Execução Penal estabelece. Por exemplo, ele perde os dias que ele remiu pelo trabalho, todos os dias remidos são perdidos pela falta grave. Ele reinicia a contagem do lapso para a progressão. Então, se ele faltava, por exemplo, 3 meses para ter direito à progressão, pelo cometimento de uma falta grave, ele volta ao zero. Ele interrompe aquele lapso e começa a contar tudo de novo. E por aí vai. Ele entra no conceito ruim e tem 6 meses de reabilitação para voltar ao lapso bom. Tá? E por aí vai. Uma das circunstâncias que levam
à prática de falta grave é o cometimento de um crime, de uma infração penal, de um crime. Então, se o detento, dentro da penitenciária, por exemplo, brigar com outro preso, há uma lesão corporal. Se ele matar alguém dentro do sistema penitenciário, é um crime. E, portanto, ele comete uma falta grave e vai para o regime, para o